Olá, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de O Evangelho Redivivo. Estamos na introdução que analisa os tópicos da doutrina de Sócrates e Platão. Hoje nós veremos os tópicos 17 e 18 e contamos com a presença amiga dos nossos mentores espirituais, os espíritos de luz que nos acompanham nestes estudos, e vamos fazer uma prece procurando a sintonia com as esferas mais altas, convidando a todos, os irmãos, as irmãs, os visitantes, internautas, elevemos nossos pensamentos com muita confiança, para que o nosso aprendizado possa ser bem aproveitado nestes momentos. Senhor Jesus, estamos felizes por mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre estes ensinamentos que são para nós o conhecimento das verdades eternas. Agradecidos, Senhor, pela Tua presença e companhia dos Teus trabalhadores desta seara de luz, te pedindo que nos ilumine, que nos abençoe a todos, para o nosso bom aproveitamento neste aprendizado. Obrigado, Senhor Jesus, que a Tua paz permaneça. Assim seja. Vamos aos nossos arquivos. Começaremos um novo tópico. Item 3.4.4 Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e espírita. Tópicos de 17 a 21. Palavras da equipe do Evangelho Redivivo. Com a análise desses tópicos, chegamos ao final do estudo da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo e também do seu item 4, que trata da correlação de algumas ideias de Sócrates com as orientações do cristianismo e da doutrina espírita, visto que ambos, Sócrates e Platão, são considerados seus precursores. Entretanto, nem tudo na doutrina desses filósofos é coerente com a doutrina espírita, como informa Allan Kardec sobre esse item 17. Item 17 da doutrina de Sócrates e Platão. A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas
Se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E então pode perguntar-se: por que não é concedida a todos? Por outro lado, se é um dom, não há mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Allan Kardec faz correlação entre o ensinamento de Sócrates, do tópico 17, e a doutrina da graça, pregada pelas igrejas cristãs, esclarecendo igualmente que essa não foi a orientação transmitida pelo Cristo. O significado da palavra graça é o de bênção imerecida, livremente concedida ao homem por Deus, conceito que está no âmago não somente da teologia cristã, como também de toda a experiência genuinamente cristã. Para os teólogos cristãos, há dois tipos de graças concedidas por Deus: a graça comum e a graça especial. A primeira, a graça comum, beneficia toda a humanidade sem qualquer tipo de discriminação. É considerada benefício ou bênção divina inserida na consciência humana desde o momento da criação do homem por Deus. Por meio da graça comum, os homens aprendem a distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, a verdade e a mentira. A graça especial é a graça pela qual Deus redime, santifica e glorifica o seu povo. Ao contrário da graça comum, ela é dada universalmente. A graça especial é outorgada somente àqueles que Deus elege à vida eterna, mediante a fé em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse preceito teológico, Deus estabeleceria na humanidade terrestre divisão de classes: a dos privilegiados e a dos não privilegiados, para a concessão de suas bênçãos. Então Deus não amaria igualmente os seus filhos. São pensamentos diametralmente opostos aos princípios cristãos ensinados por Jesus e pela doutrina espírita, e que, sem dúvida, tanto Jesus quanto o Espiritismo reconhecem as bênçãos da providência divina, graça comum, concedidas por Deus a todos os seres da criação. Mas, obviamente, não há nas lições de Jesus, nem do Espiritismo, referências à predileção divina por qualquer um dos seus filhos. A graça especial é uma interpretação teológica
que contraria o Evangelho de Jesus. Vamos fazer uma pequena observação, porque está muito claro para nós, não é? Sobre essa questão. Como nós estamos vendo, apesar de considerarmos Sócrates e Platão precursores das ideias da doutrina espírita e da doutrina cristã, existe algum ponto que não está coerente com os ensinamentos da doutrina espírita. E é justamente esta concessão da virtude. Não é? E então, nesse tópico 17 da doutrina de Sócrates, está mostrando que esta graça, esta virtude, vem por dom de Deus aos que a possuem. Quer dizer, quem é virtuoso foi beneficiado por Deus recebendo aquela virtude. E nós vemos então o comentário de Allan Kardec, que Deus não é imparcial. Deus ama a todos os seus filhos, a toda a sua criação de igual forma. Deus não pode ser parcial, beneficiando a uns e desprezando a outros. Não é isso? E então, estamos vendo aí, o Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui virtude a adquiriu por seus esforços. A lei do progresso, a lei da evolução, em existências sucessivas. Nós vamos adquirindo, nos aprimorando, nos burilando das imperfeições e adquirindo as virtudes através das várias existências, das várias reencarnações, despojando-se pouco a pouco das imperfeições. Então, a graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Então, esta é a visão da doutrina espírita. Deus ama a todos de igual forma. Não tem predileção para nenhum de nós, não é? Todos nós temos as mesmas oportunidades de aprendizado, as mesmas experiências, passando de acordo com aquilo que nós vamos exercitando a nossa liberdade de escolha, passando pelas provas, não é? Pelas expiações, conforme seja a nossa história evolutiva, não é? E então está muito claro para nós que, nesse ponto, a doutrina de Sócrates diverge dos pensamentos, dos ensinamentos de Jesus, da doutrina de Jesus e a doutrina espírita. Agora nós vamos ao tópico 18. Há uma disposição natural em todos nós, a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Olha aí, nesse ponto existe uma coerência, uma concordância de ensinamentos com a doutrina espírita e a doutrina do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aí. Kardec faz lúcida correlação com esse breve registro. Diz o Evangelho: vedes o cisco no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 e 10. Uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós.
Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu mundo, ver seu interior num espelho e, de certo modo, pudesse transportar para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa. Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ter ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Por outro lado, devemos sempre ser cautelosos em emitir juízos de valor aos comportamentos alheios, tendo em vista esse outro ensinamento de Jesus: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á para convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo de que nos absolvemos. Antes de censurarmos uma falta a alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último propósito nunca encontra desculpa, porque, no caso, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque daí pode resultar um bem e porque, a não ser assim, jamais o mal seria reprimido na sociedade. Aliás, não compete ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Não deve, pois, ser tomado em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir que se censurasse o mal,
uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito em termos enérgicos. Quis, porém, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, nós estamos vendo aí, meus irmãos e minhas irmãs, como que esse tópico está bem de acordo com os ensinamentos que nós recebemos no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita, né? Então, esse tópico da doutrina de Sócrates tem ligação com os ensinamentos que nós recebemos. Somente as palavras que mudam alguma forma de expressão. Há uma disposição natural em todos nós, a de percebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. E então, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho de Jesus, dizendo: vede o cisco no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. E então, nesse capítulo 10, nós vemos esses comentários, que nós temos essa tendência de percebermos o mal que está nos outros, e nós esquecemos sempre daquilo que nós trazemos no nosso modo de agir, na nossa personalidade, os erros, os vícios, né? Os sentimentos negativos. Por isso Jesus nos fala: vede um argueiro no olho do vosso próximo. Quer dizer, nós enxergamos com facilidade qualquer sutileza de deslize do nosso semelhante. Qualquer um embaraço, nós estamos aptos a apontar o dedo dos erros do nosso próximo. Mas nós esquecemos quantos deslizes nós trazemos, quantos erros graves que nós precisamos de corrigir em nós, quantos hábitos destrutivos nós ainda carregamos conosco. Por isso, estamos vendo nesta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós enxergarmos nossos defeitos, seria preciso nós fazermos uma análise como se fosse à frente de um espelho, revirando o nosso interior, do nosso mundo íntimo, e perguntarmos a nós mesmos: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Né? E então nós temos que ter autocrítica para aprendermos a ter essa transformação, essa renovação, reconhecendo nossos erros e procurando nos melhorar. E então estamos vendo aí, incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si próprio os seus defeitos, tanto morais quanto físicos, né? E então essa imperfeição é contrária à caridade, o que aprendemos com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, né? E então vamos ver aqui, se o orgulho é a fonte de muitos vícios, também é a negação de muitas virtudes. Olha só, a virtude entrando novamente em ação. Naquele tópico anterior, vimos que a doutrina se opõe a que nós sejamos agraciados com virtudes que não conquistamos pelos nossos esforços. Não é assim? E nesse tópico, estamos vendo o comentário que faz relação direta com a forma de nós enxergarmos os defeitos dos outros, como nós enxergamos nosso próprio defeito. E então é justamente esses vícios
que nós temos que combater em nós. Não é? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é a negação de muitas virtudes. À medida que nós vamos conseguindo impor um freio ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, nós vamos desenvolvendo as virtudes da humildade, da indulgência, da complacência. Isso é uma conquista nossa. Não é uma graça, não é uma dádiva concedida gratuitamente por Deus. Somos nós é que nos esforçamos para conquistar essas virtudes. E então é o nosso embate, é a nossa luta para refrearmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e procurar desenvolver as virtudes que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus e com as lições da doutrina espírita. Olha aí, foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, combater o egoísmo, o orgulho, não é? Como principal obstáculo ao progresso. Muito interessante essas colocações. E nós estamos vendo como é importante, porque depois de estarmos bem compenetrados, bem conscientes desta busca pelo nosso aprimoramento, nós não vamos querer parar. Mesmo que nós venhamos, pelos hábitos, pela força de costume que carregamos nos impulsos, venhamos a errar novamente. Mas sempre nós estaremos sendo alertados pela nossa consciência, porque nós já adquirimos uma maturidade para enxergar aquilo que é benéfico, aquilo que é melhor, aquilo que vai trazer para nós a felicidade verdadeira. Né? E um detalhe importante que nós vemos aqui no comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis para não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houver julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. É interessante essa questão aí, porque nós precisamos de ter indulgência para com as fraquezas alheias. Não é? Nós precisamos de entender que todos nós estamos sujeitos a erros, cada um no seu patamar de conhecimento, cada um no seu crescimento, no seu amadurecimento espiritual e despertar para a realidade da nossa própria existência. Né? E então seremos indulgentes, quer dizer, não censurarmos, não condenarmos. Mas, por outro lado, nós vemos que Jesus estava trazendo uma orientação para estarmos atentos, porque próprio Jesus também condenou o mal em muitas situações. Nós não poderemos ser coniventes com a maldade, com o erro, porque o nosso objetivo é contribuir para o progresso da humanidade. Né? E então nós estamos vendo essa colocação que é importante, onde a censura ela faz a conduta alheia pode ter dois motivos. Uma delas é reprimir o mal, aquilo que é prejudicial à sociedade, aquilo que é um obstáculo ao bem de todos. E o outro é desacreditar a pessoa, aquela que estamos criticando, daqueles atos condenáveis. E então, no segundo caso, quando é para denegrir a imagem da pessoa, é uma falta de caridade. Nós não devemos ter esta atitude. Mas no primeiro caso, pode ser louvável e constitui, em algumas ocasiões, um dever.
porque pode resultar um bem para a civilização, para as pessoas em geral, não é? Se não fosse estas observações, como que nós iríamos reprimir o mal na sociedade? Como que nós iríamos corrigir a delinquência? Não é assim? E então é preciso ter um bom senso e não levar ao pé da letra algumas expressões, igual nós estamos vendo aí. A letra mata e o espírito vivifica. O que nós temos que ter é o bom senso de aproveitar todas as experiências para nós crescermos individualmente, nos esforçando, corrigindo de nossos erros e aproveitando, por exemplo, aquilo que nós vemos de mal no nosso próximo, para nós também não venhamos a cometer os mesmos erros, corrigir em nós esses erros. Não é? Então, é importante nós termos o bom senso, o raciocínio lógico das consequências daquilo que está sendo colocado como um ato condenável, censurável, diante das leis, tanto as leis humanas quanto as leis divinas, né? Porque as leis divinas não erram jamais. Sempre existe esta justiça divina que vem corrigir os erros ou colocar frente a frente aqueles que foram responsáveis pelos erros para que se corrija o mal que tenha praticado, né? Já as leis humanas nem sempre conseguem corrigir esses erros, mas pelo menos a humanidade vai trabalhando para o seu aprimoramento, para o seu amadurecimento e procurar fazer com que as próprias leis humanas se aperfeiçoem de acordo com a justiça verdadeira, que é a justiça de Deus. Não é assim? E então é o que estamos vendo aí, né? O homem deve auxiliar para o progresso do seu semelhante. Assim como temos que trabalhar para o nosso progresso, também devemos auxiliar o progresso daqueles com quem nós somos chamados a conviver, né? E então precisamos de sempre estar atentos nestes estudos para que nós não venhamos a ser omissos ou ser cúmplices da maldade. Nós então tomarmos uma postura diante de determinadas situações, mas sem querer humilhar, sem querer denegrir a imagem, a personalidade do nosso semelhante. É assim? Então, os estudos, as lições estão colocando ao nosso alcance aquilo que nós precisamos de aprender. Cabe a nós o nosso esforço, o nosso desejo de nos aprimorar, de buscar sempre dar ouvidos à nossa consciência, porque tudo é de acordo com a voz da nossa consciência. Se nós pararmos para analisar e refletir, sempre a voz da consciência estará nos falando qual é a melhor forma de agir, principalmente com os conhecimentos que temos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e as lições que a doutrina espírita vem trazer, dessa forma muito simples, objetiva e fácil para o nosso entendimento. Não é assim? E então, meus irmãos, vamos ficar por aqui nos estudos de hoje. Na próxima semana, daremos sequência aos estudos nos tópicos seguintes, tópicos 19 e seguintes, né? Nós então queremos agradecer a todos
pela companhia, pelo apoio. E vamos fazer uma prece, pedindo a Deus e a Jesus que nos dê força, que nos dê sabedoria, coragem, para que nós possamos exercitar, colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido. Senhor Jesus, queremos ser bons servos, bons trabalhadores. Por isso te pedimos, ilumina-nos e abençoa, para que nós saibamos colocar nos atos do dia a dia tudo o que temos aprendido com o teu Evangelho e com as lições da doutrina espírita. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma alegria muito grande podermos estudar e compartilhar com todos mais estas lições que vêm nos iluminar o raciocínio e nos ajudar em nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.